Pronto, gente. A aula de hoje é sobre locuções verbais. Tá? E para formar a locução verbal, você tem as formas nominais do verbo. Para formar uma locução verbal, você tem as formas nominais do verbo, que é diferente, ou seja, não pode confundir forma nominal do verbo com modo verbal. Tá? É diferente. Uma coisa são as formas nominais do verbo, que formam as locuções verbais. Outra coisa é o modo verbal. A diferença é que o modo verbal são três. Pode ser o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Isso aqui é modo verbal. O indicativo expressa basicamente uma certeza. O subjuntivo expressa basicamente uma dúvida. E o imperativo expressa basicamente uma ordem. Então você pega assim, nesse exemplo. Eu vou à praia. Você sabe que aqui é o verbo ir na primeira pessoa do indicativo, porque expressa uma certeza. E se eu pego esse verbo e transformo para subjuntivo, aí fica: se eu fosse à praia. Agora é subjuntivo, expressa uma dúvida. E se eu for transformar para o imperativo, fica: vá à praia. Aqui agora é o verbo ir no imperativo, porque expressa uma ordem. Modo verbal é diferente de formas nominais do verbo, tá? A diferença é que as formas nominais do verbo elas vão formar as locuções verbais, que também são três. É o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Para você saber, o infinitivo ele termina sempre com R. O gerúndio ele termina com NDO. E o particípio termina com DO. Tá? Então você pega aí o verbo, por exemplo, o verbo amar, o verbo correr, o verbo partir, o verbo pôr. Você pode ver que todos eles terminam com R e por isso todos eles estão no infinitivo. Mas eu posso colocá-los no gerúndio. É só eu retirar o R e acrescentar o NDO. Aí fica amando, correndo, partindo e pondo. Observe que todos eles terminam com NDO e por isso eles estão no gerúndio. Agora eu posso transformar também do gerúndio para o particípio. E aí fica amado,
corrido, partido e posto. E agora a gente tem aqui, ó, o verbo amar no particípio terminou com DO, o verbo correr no particípio também terminou com DO, o verbo partir no particípio também terminou com DO, mas o verbo por não terminou com DO, porque ele é um verbo irregular, tá? E os verbos irregulares, eles não seguem as regras. Por isso que ele é irregular. Certo? Então, o particípio do verbo regular vai ser DO. Mas se o verbo for irregular, pode ser TO ou pode ter outras terminações. Porque, como o próprio nome diz, ele é irregular e por isso ele não vai seguir a regra. Agora, como é que eu formo uma locução verbal baseada nesse raciocínio? No livro, na página 33 ele mostra: o prazo foi estipulado pelo gerente da empresa. Eu vou colocar aqui no particípio. O prazo foi estipulado. Você tem aqui o verbo auxiliar e você tem aqui o verbo principal. Pode observar que o verbo principal terminou com DO. E os dois juntos formam uma locução verbal. Uma locução verbal formada a partir do particípio. A locução verbal é como se fosse um verbo composto. É a junção de um verbo auxiliar com um verbo principal. E esse verbo principal ele pode estar, como nesse exemplo, no particípio. Mas vamos ver no gerúndio. Joana está fazendo um suco de abacaxi. Agora é gerúndio. Joana está fazendo. Você tem aqui o verbo auxiliar está e o verbo principal fazendo. Observe que ele termina com NDO. E os dois juntos formam uma locução verbal. É como se fosse um verbo composto. A junção do verbo auxiliar mais o verbo principal. Mas o verbo principal ele está no gerúndio. Então é uma locução verbal formada a partir do gerúndio. E no infinitivo, ele bota: não podemos sair agora. O exemplo do infinitivo. Não podemos sair. Veja que você tem a junção aqui de dois verbos. Só que um verbo está conjugado na primeira pessoa do plural e o segundo verbo termina com R. Ele está conjugado em pessoa nenhuma, porque ele está no infinitivo. E quando você junta o verbo podemos com o verbo sair, você forma uma locução verbal equivalente a infinitivo. Uma locução verbal formada a partir do infinitivo. Então, é como se fosse um verbo composto, mas um formado pelo particípio, o outro formado pelo gerúndio e o outro formado pelo infinitivo. Tá? Isso aí é a locução verbal. Esse assunto está na página 33 e vai até a 38. 33 até 38. Vai ficar com o exercício da semana. Vocês tentem fazer e na live a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Um abraço, até mais.